Noite a todos. Em nome do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, dou a vocês as nossas boas-vindas. E hoje nós estudaremos o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a segunda parte desse capítulo, que se intitula A Fé que Transporta Montanhas. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de convidar a todos para uma oração inicial. Vamos serenar os nossos corações, entrar em contato com a espiritualidade maior e vamos pedir ao mais alto: Deus, que hoje nós possamos estudar mais uma vez o Evangelho de Jesus Cristo, que tanto nos ensinou, que possamos ser abençoados em nossos trabalhos de hoje e que possamos, além disso, saber colocar em prática cada um dos ensinamentos aqui hoje aprendidos, para que possamos assim nos tornar pessoas melhores a cada dia. Ser conosco hoje e sempre, Mestre querido. Que assim seja. Então hoje nós vamos dar continuidade a esse capítulo, a fé que transporta montanhas. E todo o ensinamento dessa passagem gira em torno da fé. A fé, enquanto instrumento evolutivo, a importância de colocarmos a fé em ação e de como desenvolver essa fé dentro de nós, são alguns dos temas que nós iremos estudar juntos essa noite. Deus nos deu a fé como um precioso instrumento evolutivo e cabe a todos nós, a cada um de nós, fazer bom uso disso, a fim de que possamos cumprir a missão a qual estamos destinados. A fé é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem ao Pai. E a palavra fé, em latim, é fides. Fides também deu origem a outra palavra de nosso idioma, fidelidade. Fé e fidelidade, portanto, têm a mesma origem, caminham juntas. Através das escrituras do Velho Testamento, vemos que os judeus compreendiam a vida como um grande casamento, onde o esposo era Deus e a esposa a humanidade. Porém, nesse casamento, apenas uma das partes era totalmente fiel: Deus. Daí a frase que tanto vemos e ouvimos: Deus é fiel. Deus, esposo da humanidade, nos é fiel sempre. A qualquer momento que precisarmos dele, ele estará lá para nos ajudar. Diferente de nós, que não conseguimos compreender os pedidos divinos de ajuda. Como, por exemplo, quando Deus nos envia alguém difícil em nossa vida e nos pede: me ajude com esse irmão que tem menos entendimento que você. Mas raramente nós compreendemos, nós conseguimos ouvir a voz de Deus em nosso coração. Nós não temos paciência com esses irmãos que nos foram enviados. E com isso, não conseguimos ser fiéis a Deus. Jesus realizou muitas curas milagrosas que hoje são explicadas pelo Espiritismo e pela ciência e que comprovam a força da energia vital que nós, seres humanos, temos em nosso organismo e de como podemos utilizá-la aliada ao poder da fé, como ferramenta de auxílio a outras pessoas. Na passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 17, quando os discípulos não conseguiam curar o menino, Jesus lhes fala que bastaria a eles possuir fé do tamanho de um grão de mostarda. Quanto poder dormente temos dentro de nós! Mas nós nos assemelhamos mais a Tomé, que precisou tocar nas feridas de Jesus para crer que ele havia ressuscitado. E Jesus diz a Tomé: hoje Tomé acredita porque viu. Bem-aventurados aqueles que acreditam sem ver. E ter fé é isso, é acreditar sem ver. Se tivéssemos a fé menor do que um grão de mostarda, teríamos o poder de mover montanhas.
Mas que montanhas são essas a que Jesus se refere nessa passagem do Evangelho de Mateus? As montanhas, obviamente, não são as montanhas de terra, os morros que existem no nosso meio natural. As montanhas representam as dificuldades, o interesse material, o egoísmo, o orgulho e tantos outros obstáculos que às vezes são colocados em nossas vidas para o nosso desenvolvimento, mas que na grande maioria somos nós mesmos que criamos, nos colocando em situações difíceis, dificultando a nossa própria existência, arrumando problemas que vão se empilhando ao longo de nossa vida e que vão crescendo, se avolumando e acabam se assemelhando realmente a uma montanha. E Jesus ensina que através da fé podemos remover essas montanhas, ou seja, podemos transpor esses obstáculos que enfrentamos na vida. Mas é importante a gente lembrar que através dos milênios, dos últimos milênios, nós fomos condicionados pelas diversas religiões a ter crença, mas não ter fé. E são coisas bem diferentes, porque do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas de cada religião, aos quais é necessário a gente sempre se acautelar para que a gente não seja vítima da fé cega, da crença que a gente aceita sem questionar, sem refletir sobre o que estamos sendo levados a acreditar do ponto de vista daquela religião em particular. Esse tipo de fé pode nos levar ao fanatismo, à falta de tolerância para com os outros, à falta de tolerância com outras religiões. É importante que a gente analise aquilo que estamos sendo levados a acreditar. Então, a fé, do ponto de vista espiritual, ela não é uma fé que é crença. A fé que nós falamos aqui hoje é a fé convicção. A fé, do ponto de vista espiritual, não está vinculada a essa ou aquela religião, a esse ou aquele culto. A fé, do ponto de vista espiritual, é acreditar fielmente, ter a opinião firme e verdadeira de que alguma coisa existe, de que alguma coisa é verdade, sem que a gente tenha qualquer prova ou qualquer critério objetivo para verificar se aquela é uma verdade. Paulo de Tarso afirmava que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Repetindo, a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Isso é fé. E todos nós somos dotados de fé. Até mesmo os materialistas e aqueles que se dizem ateus. Porque a fé nasce com o Espírito. Ela não é privilégio de alguns, mas é um dom precioso concedido por Deus a cada um de nós, sem exceção. Ao criar o Espírito, Deus planta a semente da fé, como aquele pequenino grão de mostarda, bem fundo em nossos corações. E conforme nos ensinam os espíritos superiores, Deus cria os espíritos todos iguais, e durante toda a eternidade, Deus nunca parou de criar. Portanto, há espíritos milenares que foram criados no início da humanidade, assim como há espíritos recém-criados, recém-saídos das mãos do Criador. Por isso, há pessoas de muita fé, que parecem já ter encarnado quando nascem aqui com ela, pois eles trazem a intuição de outras vidas, do desenvolvimento espiritual que já foi alcançado nas existências passadas. E há também aquelas pessoas cuja fé ainda não desabrochou, precisam ainda desenvolvê-la através das muitas experiências que virão. E para desenvolvermos a fé em nós, é necessário que nos voltemos um pouco mais para as coisas espirituais, como estamos fazendo aqui hoje, buscando conhecer os ensinamentos de Jesus, buscando aplicá-los em nosso dia a dia, procurando conhecer e compreender o Evangelho, para que então a gente seja capaz de efetivamente vivenciar essa fé.
Porque a fé é instrumento. É instrumento através do qual nós podemos realizar coisas maravilhosas, espirituais, mas materiais também. Porque é a fé que nos impulsiona a realizar nossas aspirações, tenham elas finalidade humana ou espiritual. É a fé que move nossos sonhos. Quando nós usamos a fé aliada à nossa inteligência com finalidade humana, ou seja, para as necessidades materiais aqui enquanto estamos encarnados, grandes empreendimentos no campo da ciência, da pesquisa, da educação, da saúde podem ser realizados, beneficiando assim muitas pessoas e impulsionando toda a humanidade, como por exemplo a descoberta da cura de uma doença. Se os cientistas não tivessem tido fé, se não tivessem tido a convicção absoluta de que eles iriam encontrar a cura, eles certamente não teriam conseguido. Mas lembremos, a fé legítima é sempre humilde. Aquele que tem mais confiança em si do que em Deus, aquele que acha que tudo pode, sem precisar de nada nem de ninguém, julgando-se poderoso e invencível, na verdade, demonstra muito mais soberba do que fé. E cedo ou tarde, a vida ensinará que somos apenas instrumentos da vontade de Deus e que nada podemos sem Ele. Mas se a fé é um instrumento evolutivo tão importante, por que razão alguns de nós ainda permanecem na total incredulidade? Isso acontece muitas vezes porque não aceitamos seguir ou crer em algo que não entendemos. Ou ainda porque estamos ao lado de pessoas que desejam nos impor uma verdade da qual nós não compartilhamos. E aí nós acabamos nos rebelando contra a fé, contra crenças, muitas vezes religiosas, que nos parecem vagas, que deixam muitas dúvidas, porque nós não encontramos nela nada o que nosso intelecto possa aceitar como verdadeiro. Nós não encontramos nessas crenças a nossa verdade. Não encontramos as respostas para as nossas perguntas existenciais. E aí, quando não temos ou perdemos a fé, nós passamos a duvidar até de nós mesmos. E aí, pouco ou nada conseguimos realizar, porque a gente deixa de acreditar na nossa capacidade e passamos a acreditar que não somos capazes. Por isso é tão importante buscarmos a fé, que está sempre de mãos dadas com a razão, usando o nosso intelecto, a nossa inteligência, para analisar e refletir sobre as nossas crenças, para que a gente possa ter convicção daquilo que a gente aceita, ter certeza e confiança naquilo que nós escolhemos crer. É o que a doutrina espírita chama de fé raciocinada, que não é só a tradução das nossas emoções, daquilo que sentimos, daquilo que vai em nossos corações, mas que também reflete o nosso conhecimento profundamente fundamentado. E nenhum de nós pode impor a fé que temos aos outros. Mas pelo nosso exemplo, do nosso bom ânimo, da confiança em Deus, podemos sim contagiar até os mais descrentes, levando-os a desenvolver a fé dentro de si, porque a fé sincera é ativa, é sempre empolgante, contagia. Mas, como somos seres imperfeitos ainda, imperfeitas também são as nossas manifestações de fé. Às vezes, nossa fé é vacilante. Ela fica assim forte quando recebemos uma graça divina, fomos abençoados com algo. Mas essa mesma fé se enfraquece logo depois, quando nos vemos diante de uma desilusão ou enfrentamos um grande problema. Porque a nossa fé ainda não é forte o bastante para sobreviver às intempéries da vida. Alguns de nós escolhem viver a fé contemplativa,
meditativa, que cresce guardada no coração. Alguns optam pela vida reclusa, longe do mundo, para viver em oração. Só que assim como o amor e a caridade, a fé necessita de obras. A fé sem ação gera pessoas que não estão produzindo nada de bom. É necessário que nós emprestemos, que nós demos eficácia a essa fé, fazendo com que ela nos impulsione para Deus, através do serviço em favor ao próximo. A fé é um trabalho de aliança, de comunhão com Deus, que devemos exercitar todos os dias de nossa vida, para benefício daqueles que caminham conosco nessa jornada da vida e para o nosso próprio benefício. E então, um dia, nosso trabalho de construção da fé desabrocha, cresce, vira árvore. É quando nasce em nós o sentimento de amor, amor incondicional, de completa e total fidelidade aos princípios divinos. É quando nos vemos em perfeita harmonia com o Pai Celestial. É nesse ponto em que nós alcançamos a fé inabalável. Francisco de Assis, Madre Teresa, atingiram esse nível de fé. Eles eram possuidores da fé inabalável. Foram sempre auxiliados pelos espíritos superiores na realização de seus objetivos. E jamais, jamais duvidaram desse amparo. Eles tinham certeza, eles tinham convicção. Conquistaram a fé que remove montanhas. E por isso, foram capazes de preencher as suas existências com nobres e belas ações, repletas de atos de caridade, de devotamento ao próximo. Nada lhes era impossível de realizar, mesmo eles tendo tão pouco materialmente. E todos nós, um dia, através desse nosso trabalho de renovação, de transformação interior, nós atingiremos esse nível de fé. O espírito benevolente de Meimei, através da psicografia de Chico Xavier, nos trouxe uma bela mensagem a respeito da fé, que diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Os mais infelizes dentre vós são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te atormente o coração, mas não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Confia sempre. Então, vamos procurar viver cada dia de nossa existência com muita fé, com um otimismo sadio, com essa firme convicção no coração, sendo úteis a nós, procurando ser úteis também aos outros, praticando dentro das nossas possibilidades a caridade e o amor ao próximo, nos lembrando sempre que a esperança só pode morar no coração daquele que crê e confia. Fé em Deus, fé na vida. Obrigada a todos e fiquem com Deus.